Olá, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos da palavra de Deus. E a palavra que Deus nos dá para hoje, para nós meditarmos nesse dia, se encontra no Salmo de número 34, versículo que diz 17, que diz assim, Salmo 34, versículo 17, diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre como se diz, nós não devemos subestimar e nem valorizar o nosso problema. Sabia disso? Você não deve subestimar e nem valorizar o seu problema, porque são questões da vida que nós devemos aprender a lidar com elas. E muitas vezes as pessoas não conseguem saber lidar com o seu problema. E nós precisamos entender isso. E quais as questões da vida? Em primeiro lugar, o que eu quero dizer para você: não valorize nem subestime nenhuma destas questões. Exemplo: sofrimento, derrotas, rejeição, decepção, perdas. Sabe por quê? Porque elas podem se tornarem maiores do que são. Quando você começa a valorizar o seu sofrimento, quando você começa a valorizar a sua rejeição, esses problemas eles se tornam grandes e vai criando dentro da pessoa angústia, desespero, aflição, coloca aquele espírito de inferioridade, que você não vale nada, que você não é ninguém, mas eu quero dizer para você que você vale muito e que você tem valor diante do Senhor. Então, se você fazer essas coisas maiores do que você vai se tornar menor, você vai ficar pequenininho. Então você não pode valorizar essa tempestade que está sobre a sua vida. Você tem que crer que Deus tem o poder de mudar essa situação. Então, nós precisamos realmente medir a dimensão dessas coisas para que nós possamos empregar o quê? Energia e a inteligência para nós vencermos as batalhas e as tempestades de cada dia. Então nós precisamos, e você precisa entender isso, não valorize o seu problema. Procure estar sempre orando, procure pedindo a Deus inteligência emocional para que você possa crescer, para que você possa sair dessa situação. Segundo lugar, não se entregue a nenhuma destas frustrações, derrota, sofrimento, rejeição. Isso não acabou? Ainda não acabou? Como eu vou sair dessa? Não se entregue, não se entregue. Lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Não se mostre frouxo, não se mostre frustrado com essa luta, com essa rejeição, com esse sofrimento. Não! Creia, Deus é com você, Deus está com você, Jesus ele está do seu lado, te fortalecendo. Então nessa luta, nessa adversidade, não se mostre frouxo não, vai para cima, vai orar, vai jejuar. Aí veja que lá em João 16:33, o próprio Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas muitas pessoas, quando entram nessas questões da vida, no sofrimento, na rejeição, nas faltas de oportunidade, muitas vezes o desânimo vem abater, o desânimo vem tirar você daquele propósito que Deus tem para a sua vida. Mas como Jesus Cristo fala lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tende bom ânimo, eu venci.
O ânimo, irmão, é o agente ativador que vai te dar força. E quem vai te dar força é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai dar força para você vencer as questões da vida, que muitas vezes você não está conseguindo vencer. Mas eu quero declarar que você vai vencer, que você vai conquistar, que Deus vai te tirar dessa situação. Basta você começar a crer. Basta você começar a orar, a buscar a presença do Senhor. Então, comece a ter resistência, começa a se animar, faça você realmente agir, pedir ao Espírito Santo de Deus a sabedoria, o entendimento para que você possa lidar com essa situação às vezes financeira, situação às vezes no casamento, no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, ou com os seus filhos, ou com os seus parentes. Você precisa pedir para o Espírito Santo e Ele vai dar a direção para essa questão. Terceiro, aceite as questões dessa vida sem se entregar. Mas tem pessoas que se entregam ao sofrimento, tem pessoas que se entregam à rejeição, tem pessoas que se entregam à dificuldade. Não, você tem que lutar, você tem que realmente reconhecer que essas coisas existem. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que passar por todas essas questões da vida. Lembra lá de Jó? Lá no capítulo 2, versículo 10, Jó tinha perdido tudo. E a mulher dele pegou e falou assim: Jó, você não está vendo o que você está passando? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Vai morrer, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha só o que Jó, ele responde, né? E Jó tinha perdido tudo. Aí olha só o que ele responde: receberia o bem do Senhor e não receberia o mal? Isso é, ele estava dizendo que o que ele estava passando era a situação em que ele se encontrava. Então, procure realmente estar orando ao Deus. Se algo atingiu você, se algo está impedindo de você crescer, de você avançar, você tem que aceitar, mas você tem que lutar. A diferença de aceitar e a diferença de você, como se diz, entrar no sofrimento. Há uma grande diferença. Por quê? Porque isso são questões da vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer, nós vamos passar por luta, por adversidade, por tribulações, irmãos. Mas você precisa ter esse ânimo de que Deus está com você, a fé que vai te mover, a fé que vai te levantar, a fé que vai te dar o quê? O fortalecimento para você crescer. Então não se entregue, não se entregue. Deus vai tirar você dessa situação. Quarto, desloque o seu olhar. Desloque o seu olhar. Para onde você está olhando? Está olhando para o sofrimento? Está olhando para as questões da vida? Está olhando? Pare, mude o seu olhar. Mude. Tire a sua visão das coisas problemáticas da vida. Você lembra lá do apóstolo Paulo? Ele fala assim que a nossa leve, momentânea tribulação, olha só, leve, momentânea tribulação, produz para nós, olha só, produz para nós um peso de glória muito excelente, porque nós não atentamos para as coisas que nós vemos, mas para a que nós não vemos, porque a que nós vemos, elas são passageiras, mas a que nós não vemos são eternas. Aleluia! Começa a olhar. Lá em Colossenses capítulo 3 diz: portanto, se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra.
Tem muita gente olhando, focando os olhos aqui nessa terra. Não, mas você tem que começar a mudar o seu olhar. É você começar a enxergar que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Olha o que ele fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, diz assim, para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Desloque o seu olhar para o seu futuro. Desloque o teu olhar para as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Desloque o seu olhar para a vitória, desloque o seu olhar para Deus, porque Ele irá intervir nessa luta, nessa adversidade, nessa angústia que você está passando. Nós passamos, nós não permanecemos. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, pare de ficar olhando para as dificuldades. Creia que Deus é com você, que você não está sozinho nesse deserto, que você não está sozinha nessa batalha. Deus é com você em todos os momentos da sua vida. E eu quero declarar e profetizar que Deus vai te tirar dessa situação. Que Deus vai mover os céus e a terra ao seu favor, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e isso não vai demorar muito, vai ser logo logo, você vai sair dessa situação, e eu creio. E se você crê, digita amém, diga glória a Deus. Se você está precisando de uma oração, pode escrever que eu vou estar orando, vou estar intercedendo por você. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te guardar, e que o Senhor venha tocar no seu coração, para que você possa realmente enviar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém e amém.